Que bom poder reencontrá-lo. Mais um encontro, nossa série. Como é que é, Marcão? Aqui, experimente Deus. Muito bom experimentar Deus com essa galera divertida do Arte Cantos. Tem sido momentos tão prazerosos que a gente tem passado junto e a gente tem sentido a presença de Deus com a gente. É muito bom poder reencontrá-lo mais uma vez e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial. A gente vai dar dicas muito práticas de como crescer e se desenvolver no relacionamento com Cristo. Mas antes disso, a gente precisa falar de algumas pessoas que estão faltando aqui. A gente queria fazer menção aqui a algumas pessoas que fazem parte do grupo que, por motivo de força maior, não está podendo participar do nosso programa, dessa série aí que você acompanhou, que é a Rebeca e a Carol. Elas trabalham na área de saúde, né? Então, pediram para não participar, justamente para estar tendo aquele cuidado, aquela coisa toda. E também Serjão, que participou em alguns programas aqui com a gente, junto com o Gilmar também. Nesses últimos, eles não puderam estar presentes. Então, vai aqui um abraço do Grupo Arte Cantos, um beijo no coração de vocês. Tá? Vocês fazem muita falta. Retornem logo para a gente aqui, para a família ficar completa, o time ficar completo. Então, é isso. Legal, pode fazer um merchandise aqui? Pode. Pessoal, esses encontros têm sido muito especiais para você compartilhar essas mensagens com as pessoas que você ama. De repente você conhece alguém que perdeu alguém querido. A gente fez um estudo, um encontro falando sobre a morte com músicas que encheram o nosso coração de conforto. A gente falou sobre a volta de Jesus, a gente falou sobre a importância dos mandamentos de Deus, de amar a palavra de Deus. Então, a minha dica para você é: use as nossas mensagens anteriores como forma de evangelismo, de compartilhar essas mensagens com outras pessoas. Além disso, é imperdível, você não pode perder o nosso programa de semana que vem. A gente vai falar sobre a igreja verdadeira. Convide os seus amigos para participarem, pessoas de outras denominações, que são nossos irmãos. Não deixe de assistir, de compartilhar todas as mensagens que a gente tem feito aqui. E eu queria começar hoje abrindo a Bíblia num texto que me intriga muito, que está em Marcos 4:26, que diz assim, olha, é o próprio Jesus falando: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. É muito intrigante esse texto que diz que o crescimento espiritual não dá muito para a gente explicar, ele acontece quando a gente vê, a gente está crescendo espiritualmente. A gente vai falar um pouco hoje sobre esse desenvolvimento espiritual saudável, Marcão. Como que a gente pode crescer a cada dia, porque afinal, se a gente é cristão e continua sempre no mesmo patamar sem crescer, talvez tenha alguma coisa errada com a gente, né? Talvez a gente esteja falando para alguns irmãos nossos que estão há 30 anos na igreja do mesmo jeitinho e não entenderam como que se cresce espiritualmente. Então a gente vai conversar isso de maneira bem prática hoje. A música que o grupo vai cantar, ela traz uma história que ali teve uma experiência muito importante na vida dos discípulos de Jesus, e naquele momento houve ali um crescimento espiritual. Não sei se em todos, mas de alguma forma esse episódio ele trouxe na vida dos discípulos um crescimento espiritual. Vamos cantar a música Mais Que Crer, é a música que conta ali a experiência o encontro de Jesus com Pedro ali sobre as águas, e Pedro caminha sobre as águas, Cristo convida e ele vai. E se você observar a história, o Senhor ele pede para os discípulos irem adiante, depois de passar um dia inteiro ali falando para a multidão, e o Senhor pede para ficar um pouquinho, porque ele precisava orar mais, ele precisava crescer mais espiritualmente. O próprio Cristo precisava ter mais contato com Deus, porque ele estava ali em figura do homem também. E já à noite adentro ali, o Senhor ele vai caminhando sobre as águas, ao encontro dos discípulos. Olha só, pense. E eles duvidaram de Cristo, não se alimentavam, né? A gente vai aprender, tudo isso aqui a gente vai aprender hoje, sobre se alimentar e sobre como crescer espiritualmente. Então,
nesta hora, esse mesmo Jesus que caminhou sobre as águas, que fez Pedro caminhar sobre as águas, Ele também pode fazer você ir até o encontro dele, e se preciso for, até mesmo nos dias de hoje, caminhar sobre as águas também. Então confie nesse Deus, que Ele é poderoso demais. Vento e luz sobre o mar, vai além meu olhar, cansado de remar, vejam quem deve ser uma ilusão. Pois vejo passos das ondas e a terra longe está. O medo me toma, mas Ele me oferece paz. Eu conheço o homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que Ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Põe os pés sobre o mar, eu vou então o alcançar. Jesus está ali, posso ver, eu não duvido do seu poder, sei que Ele pode, tranquilo, nas águas caminhar, faria o mesmo comigo, só por me amar. Eu conheço o homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que Ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Você tem reconhecido a voz do Mestre? Você tem enxergado a mão que Ele estende para te levantar? Isso só é possível quando você passa a ter relacionamento com Ele. Aí os seus ouvidos se abrem e Ele começa a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele consegue ouvir a voz do Mestre. Relacionamento é a chave, é o segredo para se encontrar com esse Jesus. Se Ele pode, O Senhor, Ele pode todas as coisas, nas águas até mesmo sobre as águas caminhar. E Ele pode fazer que você o encontre nos dias de hoje também, se possível for, fará você caminhar por sobre as águas. Só por me amar. Eu conheço o homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que Ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais que crer. Eu conheço o homem que pode andar por sobre o mar. Eu conheço a mão que Ele estende pra me levantar. Reconheço a voz que acalma o vento e o meu viver. E essa voz me diz que ter fé é muito mais Que crer. que crer. Oh, oh, oh.
Deus. Eu quero convidar você agora e a nós aqui a falarmos com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos chamados teus filhinhos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nesse momento aqui a tua palavra será aberta e queremos clamar para que o Espírito Santo impulsione, Senhor, o nosso coração com as verdades da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nesse momento acender o nosso coração e a nossa mente, para que saiamos daqui, Senhor, transformados, que saiamos daqui, Senhor Jesus, nesse momento, com um aprendizado espiritual, Senhor, que a nossa fé se fortaleça, que a nossa vida espiritual cresça, Senhor, que possamos aqui aprender os segredos, os passos, para termos, Senhor, um relacionamento vivo, Senhor, e fortalecido em Teu nome. Nós te oramos e clamamos para que o Espírito Santo manifeste em cada lar, em cada coração dos nossos amigos que estão nos assistindo neste momento e que se manifeste aqui também, Senhor, e que Teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de João, tá? E só para contextualizar, a gente vai falar sobre crescimento espiritual. E aí a Bíblia fala lá em João no capítulo 6, verso 35. João 6, 35, diz o seguinte: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então aí fala, né, sobre Jesus se comparando ao alimento. E aí eu quero fazer aí um paralelo com o crescimento de uma criança. A gente sabe que quando tem uma criança ali, ela vai crescendo, né? E ela, para crescer, ela não precisa fazer nenhum esforço próprio, assim. Ela só basta o quê? Se alimentar, né? E se exercitar. Quando ela faz isso, naturalmente o crescimento vem. E aí, com a vida espiritual, é a mesma coisa, né? Você precisa se alimentar desse alimento aqui que Jesus disse, que Ele é o pão da vida, e quem crê, e Ele também, aquele que for a Ele não terá fome. Então, aquele que se alimentar de Jesus vai crescer espiritualmente de uma forma natural, sem qualquer outro esforço, né? Para que isso aconteça. E assim, Denis, a gente tem versos fortes e muito importantes para o nosso crescimento hoje. E aqui eu tenho um outro verso em João 15, versículo 4 e 5, que ele vai mostrar como a gente vai permanecer ligado, né, ao Senhor Jesus. Então, abra aí a sua Bíblia em João 15, versículo 4 e 5, para a gente fazer essa leitura juntos. Diz o seguinte: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós vemos aqui, né, nesses dois versos super importantes para a nossa vida espiritual, que sem Cristo, sem a videira, sem estarmos conectados, sem acontecer esse elo, não tem como a gente dar frutos. É impossível, porque é através de Cristo que a gente tem o Espírito Santo de Deus, que a gente pode ser usado no trabalho de Deus. E existem várias formas da gente fazer o trabalho de Deus, da gente levar o Evangelho de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos estar conectados, ligados constantemente a Jesus Cristo. Essas duas figuras que vocês usaram, de uma criança, para crescer, ela não faz esforço, ela se alimenta, e uma videira, uma parreira, não é? Para dar fruto, ela precisa estar conectada ao ramo principal. Existem muitas pessoas que estão anos na igreja e não se desenvolvem espiritualmente.
quando a gente vê uma criança que ela está com um desenvolvimento atrasado, algumas vezes aparece no meu consultório, uma criança que era para estar maior e está pequena. Essa criança está doente, está faltando alguma coisa, a gente precisa analisar. Da mesma forma, pessoas que estão dizem que estão andando com Cristo há tanto tempo, mas continuam do mesmo jeito de quando iniciaram no Evangelho. Paulo, ele compara isso com, numa das cartas dele, ele fala assim, olha, quando você era novinho na fé, aí você tomava papinha, sabe? A sua alimentação era de bebê. Só que não é normal uma criança de 10, de 15 anos estar tomando papinha ainda, entendeu? Então a gente precisa se desenvolver. Existem muitos cristãos doentes, porque não estão se alimentando de Cristo. Então eles acabam causando problema dentro da igreja, então são doentes ali. Ao passo que o cristão que está conectado a Cristo, ele naturalmente cresce e ele dá muito fruto. Então, o segredo não é olhar para o outro, pensar agora, na minha igreja lá, tal pessoa, então aqui. Não, eu estou dando fruto. Que frutos são esses? Vocês sabem que frutos são? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. É ter Cristo no meu caráter. É resplandecer o caráter dele. Imagina alguém que diz que aceitou Cristo, mas continua irascível do mesmo jeito, continua bebendo do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. O foco não é nas obras, entendeu? Mas essa pessoa está doente. O foco é sempre no relacionamento. Mas se você não cresceu, cara, você está doente. Entendeu? Da mesma forma, existem muitos cristãos que continuam comendo papinha depois de 30 anos que dizem que se batizaram ou que conheceram a Cristo. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, não se alimentam de alimentos mais sólidos, sabe? A pessoa continua comendo papinha, assim, Jesus me salvou pela sua graça. Beleza, mas cara, que tal estudar Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 12, Apocalipse 14? Que tal conhecer um pouquinho mais dos planos de Deus para os últimos dias? Que tal entender, cara, um pouquinho mais de profecia? Que tal pregar uma mensagem um pouquinho mais sólida, entendeu? Mas as pessoas continuam ali, Deus é amor, beleza, isso é a base, mas tem alguma coisa errada se você não anda para frente, entendeu? Nós não podemos ficar acomodados, né, com a nossa vida espiritual, com o simples conhecimento básico. A gente precisa buscar mais. Tem um termo que eu ouço sempre, ser batizado pelo Espírito Santo. Nós temos aquele dia do batismo, que é o nosso primeiro amor, mas todos os dias, durante a nossa caminhada, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. E o que é interessante, que a própria palavra nos ensina o que devemos fazer para se alimentar de Jesus o tempo inteiro. E o salmista lá em Salmo 16, versículo 8, nos diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que salmo forte. Né? Ele procurava a todo momento estar na presença do Senhor. Em tudo que você for fazer, colocar o Senhor ali do seu lado, quer seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em todos os âmbitos da sua vida, coloque o Senhor ao seu lado e com certeza essa promessa aqui, será verdadeira na sua vida. Você jamais será abalado quando você está firme na rocha que é Jesus. Isso é um exercício para a mente. A gente precisa praticar isso, imaginar sempre Jesus ao nosso lado, conversar com Ele ao longo do dia. Existe um texto que fala que Enoque, ele andava com Deus, e sabe como Enoque andava com Deus? Ele educou a sua mente para imaginar sempre Deus, sempre Ele na presença de Deus. Então, se ele estivesse dirigindo, vamos supor, né, ele estava imaginando Jesus ali no banco do carona e ele ia conversando com Jesus. Esse é o segredo para crescer espiritualmente. A gente tem passado muito tempo assim, encontrando com Deus na igreja, nos cultos, é muito pouco. Se você se alimentasse só 3 vezes na semana, você estaria raquítico. E tem muitos cristãos raquíticos espiritualmente, porque só se alimentam quando vão à igreja. Mas a palavra de Deus, o livro de Salmos é sensacional.
Vamos abrir Salmos 5, porque Davi ele tinha uma compreensão muito linda de Deus, desse relacionamento, e ele fala em vários lugares no livro de Salmos sobre a importância de dar prioridade ao encontro com Deus. Olha o que ele fala no Salmo 5, verso 3. Olha o que ele fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico esperando. Que lindo isso! Ele tinha um encontro marcado com Jesus todas as manhãs, e aí de manhã, a primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus, e ele ficava esperando. A gente nunca deveria sair de casa sem antes ter tido um encontro com Jesus, sabia? Às vezes a gente fica pensando assim: quanto tempo eu deveria ter de devoção matinal? Será que 15 minutos de leitura da Bíblia, de oração? Será que 1 hora? Eu diria para você assim: nunca saia de casa sem ter tido um encontro com Jesus. Isso pode acontecer em 5 minutos, pode acontecer em 2 horas, mas não saia de casa sem ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Se você não encontrou Jesus de manhã, dificilmente você encontrará Jesus ao longo do dia. De manhã é o melhor horário para se encontrar com Deus, porque a nossa mente está mais clara. A gente não se ocupou ainda dos afazeres do dia a dia. E eu fui desafiado há um tempo atrás por um pastor, e eu tomei por hábito isso, passar toda a primeira hora da manhã com Deus. Isso mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu posso dizer assim, que eu caminhava de um jeito antes de ter esse hábito, e a minha vida espiritual assim acelerou muito depois que eu passei a dedicar a primeira hora da manhã para Deus. Isso foi um desafio no início, porque muitas vezes eu fazia, por exemplo, caça submarina, e o melhor horário para mergulhar era 5 da manhã. Aí eu tinha que acordar às vezes às 3 para orar, de 3 às 4 para ir depois para o lugar onde eu ia mergulhar. Mas como eu tinha assumido esse compromisso, eu fiquei firme, sabe? Eu fui bem xiita mesmo. Eu falei: vou seguir isso aqui. E realmente se tornou um hábito na minha vida. E se eu não me encontrar com Jesus na primeira hora da manhã, eu sinto falta dele ao longo do dia. Mas não é só esse verso que fala sobre isso. É Salmo 143, verso 8. Vocês querem abrir lá? Estou falando muito hoje. Eu estava lendo agora. Vamos... Está aí na mão, hein? Lê esse aí, então. Agora, olha que interessante. Faz-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então, logo cedinho, Davi tinha certeza que ele precisava ter esse encontro com Jesus, porque ele sabia que ele ia ser direcionado em tudo. Legal, ele sabia qual o caminho a seguir. Uhum. Então, olha, com certeza ele não ia dar nenhum passo fora aí do trilho, né, que Deus prepara para a gente diariamente. Tem vários versos do livro de Salmos, eu separei alguns aqui. 88:13 diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a ti, tenho clamado a ti, de madrugada te esperará a minha oração. Ó, que legal. Tem um texto também que fala que nenhum dia o sol nascia sem encontrar Jesus já de joelhos, orando e conversando com Deus. Provérbios fala assim, olha que texto lindo, o próprio Deus falando: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Que promessa maravilhosa! Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você quer encontrar com Deus? Busque Ele mais cedo, busque Ele de madrugada, dedique tempo para passar com Deus. Outro verso que é muito conhecido diz assim: busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. A nossa prioridade tem que ser buscar a Cristo. Outro texto fala assim: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso. Se a gente colocar toda a nossa força nisso, então repare, a criança não faz força para crescer, mas eu tenho lá em casa uma criança de um ano que coloca toda a força dela para comer.
Então a gente não tem que fazer força para vencer o pecado ou para crescer espiritualmente no sentido de que eu tenho que ser melhor, eu tenho que parecer um cristão, aí vou carregar essa Bíblia grandona aqui debaixo do braço. Não, a gente tem que colocar toda a nossa força em quê? Se alimentar de Cristo, educar nossa mente para ter Ele diante da gente o tempo inteiro. A nossa força tem que estar toda nisso, em buscar Cristo. O restante, assim como o primeiro texto que eu li, que disse assim, o semeador foi dormir, ele nem sabe como que a semente germinou. Poxa, eu posso dizer para vocês, eu nem sei como que eu mudei tanto depois que eu comecei a me encontrar toda manhã com Cristo. Eu era muito mais nervoso, eu era muito mais inclinado a coisas carnais, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu não sei explicar como isso aconteceu. Uma coisa eu sei, eu tenho dedicado toda a minha força para me encontrar com Jesus a cada dia. Essa é a nossa batalha, e nisso a gente precisa ser vitorioso. Essa é a sua batalha, é nisso que você precisa colocar a tua força, e você precisa vencer nisso. Deus não vai fazer isso por você, Deus vai te transformar em outra pessoa, se você entregar a Ele o seu desejo de ser bom, o seu desejo de buscá-lo, e Ele vai fazer o transplante que Ele prometeu, tirar do seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Amém. Que promessas maravilhosas nós temos na palavra, né? E é sobre essa promessa que queremos cantar agora. Essa música fala assim: se eu orar, receberei o seu poder, receberei os seus milagres, conforme as suas promessas. Então, meu amigo, você que está em casa aí, creia que o Senhor tem grandes promessas na tua vida. Aleluia. Se orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Amém. Se me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Você crê? Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas,
sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas, eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Promessas maravilhosas, hein? Essa música que nós acabamos de cantar, bom demais. Vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. No livro de Mateus, capítulo 20, do versículo do 26 ao 28, até o 28. Então, estávamos falando da questão de se alimentar, né? Espiritualmente. Mas existem também, vamos fazer um paralelo aqui, vamos colocar em comparação a uma pessoa que está fazendo musculação, né? A pessoa que está fazendo musculação, além de ela fazer a prática ali constante das atividades na academia, mas também ela tem que se alimentar e ela também tem que se exercitar, não é verdade? Porque somente só o alimentar não vai ser o suficiente, então ela vai ter que exercitar a sua fé. E vamos ver o que os versículos nos dizem aqui do 26 ao 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amigos e irmãos, sabemos que Jesus Cristo, aqui ele nos dá uma lição de moral, nos ensina que na realidade nós como filhos de Deus, estamos aqui para servir. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E como é que nós podemos exercitar a nossa fé? É com a prática constante, é ter comunhão com Cristo, é ter relacionamento com Cristo, é ajudando ao próximo, porque muitas vezes o nosso irmão, dentro da nossa própria igreja, dentro do templo que nós cultuamos, está passando por uma devida necessidade, seja ela conjugal, financeira ou algo do tipo, e eu estou do lado dele e não ajudo. Existem muitas pessoas dentro da igreja que são obesos espirituais, porque eles se alimentam, recebem, vão aos cultos, recebem mensagem, eles sabem pra caramba espiritualmente, são cheios, né? Obesos espirituais. Por que tão obesos? Porque não se exercitam. O que a Bíblia diz que é o exercício? Ele fala aqui, ó, se você quiser ser grande, se você quiser crescer, sirva. Então, quando você ajuda um necessitado, quando você faz por alguém que não tem como te retribuir, quando você leva o evangelho, prega a palavra, quando você serve, você cresce espiritualmente. Então, esse é o segundo segredo. A gente precisa se alimentar, mas a gente também precisa se exercitar espiritualmente. E como é isso? Fazer coisas juntos com Deus. E quem nasce no reino de Deus, nasce como missionário. Ele sente a necessidade de pôr em prática todo esse relacionamento que ele tem com Jesus. Esse é o primeiro impulso de um coração transformado, regenerado. E a gente tem uma história muito interessante na Bíblia aqui, que está lá em Marcos, capítulo 5. Ele conta a história de um endemoniado. E eu fui analisar um pouquinho sobre a vida desse homem.
ele sofria demais, ele vivia nos sepulcros, ele se machucava, ele vivia perturbado, com certeza era um homem totalmente rejeitado pela sociedade, as pessoas tinham medo dele, com certeza, mas ele teve um encontro especial com Jesus. Jesus olhou para ele, tirou todos os demônios que estavam ali perturbando a sua vida. E naquele momento que ele percebeu que não era mais a mesma pessoa, qual foi o desejo? Eu quero te seguir. Jesus, eu quero te seguir. E isso me trouxe uma lição muito grande. Porque, olha que interessante, Jesus falou, seria muito bom seguir Jesus naquele momento. Ele queria estar do lado de Jesus. Mas Jesus falou assim, olha, vai primeiro lá para os seus e conte tudo o que eu fiz com você. Vai testemunhar. Agora, analise o passado desse homem, uma pessoa totalmente distante de tudo e de todos, rejeitado, vivendo uma vida muito tribulada, e de repente a pessoa está ali normal, como um homem tranquilo, todo mundo ficou assustado. Que testemunho poderoso dessa pessoa, ele não precisava falar mais nada, apenas só quem foi que fez? Jesus me curou. E ele com certeza contagiou a muitos com seu testemunho, né? A Bíblia não revela nada sobre esse homem, não fala o nome dele, não fala a idade, mas a gente sabe uma coisa pelo relato bíblico, que ele tinha uma família e amigos. Jesus vira para ele e fala assim, vai para os seus e conte o que eu fiz por você. Então olha que sequência bonita, a gente se alimenta de Jesus para crescer, a gente se encontra com ele todas as manhãs, mas se a gente parar nisso aí, a gente não foi completo. Então você precisa viver uma experiência e o próximo passo é contar dessa experiência para outras pessoas. É aí que o crescimento acontece, é aí que você se torna mais semelhante a Cristo, quando você recebe dele e você alivia o sofrimento de outras pessoas, você leva o que ele fez na sua vida como testemunho para ajudar outras pessoas. Isso é poderoso demais. Todos que estavam ali ficaram admirados com a transformação que ocorreu na vida dele. E eu, pegando o seu gancho aqui, essa deve ser a nossa missão. Nós temos que proclamar o Evangelho para todas as pessoas que se aproximam de nós através do nosso testemunho. E o poder do testemunho é algo transformador. Você não precisa falar palavras bonitas. Não, jamais. O seu testemunho já é uma prova real do que Jesus fez e faz na sua vida. E hoje eu te convido a contar a sua história. Conte de uma maneira bem tranquila, bem simples. E o Espírito Santo vai, através do seu testemunho, transformar vidas. Seja uma testemunha viva e real, anunciando o Evangelho a todas as pessoas. Não perca a oportunidade. Dedique-se por completo e aproveite cada oportunidade para falar do amor de Jesus. Hoje Ele te convida. Seja um instrumento nas mãos dEle e Ele fará grandes maravilhas por você. Amém, glória a Deus. O grupo vai cantar agora uma música que fala de consagração. E esse é o apelo de Deus para você. Que você se consagre ao Senhor, consagre o teu coração ao Senhor. Deus, Ele quer que você mergulhe em um relacionamento de intimidade com Ele, fortalecido e vivo. O Eterno, o Deus, o Todo-Poderoso, quer revelar a você tudo o que foi necessário Jesus fazer para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele fez. O próximo passo agora é nosso, é a gente se achegar ao Senhor. Se nós achegarmos a Ele, nós iremos encontrar. Que Deus fale ao seu coração nesse momento.
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força
Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Tem sido maravilhosos os nossos encontros aqui a cada semana. Esse é o nosso 9º encontro. Mas semana que vem acabam os nossos encontros. Se você não se decidir por se alimentar da palavra de Deus, ter um relacionamento você mesmo com Cristo, você sempre vai continuar fraquejando na fé. Chegou a hora de você tomar uma firme decisão de encontrar Cristo toda manhã. Não sair de casa sem ter um encontro com Ele. Ao sair de casa, educar a sua mente, a passar tempo com Ele, a imaginar que Ele está do seu lado, conversar com Ele ao longo do dia. E não somente isso, contar para os outros o que Ele tem feito na sua vida. Se você tomar essa firme decisão, sua vida espiritual vai ser de contínuo crescimento. Você vai dar muito fruto. E o principal fruto é resplandecer o caráter de Cristo. As pessoas vão olhar para a sua vida e não vão mais ver o Felipe, o Denis, o Lázaro. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver Jesus. Vamos orar nesse momento? Pai querido, quero entregar a vida de cada pessoa que está estudando a Bíblia conosco nesses momentos. Coloque no nosso coração a certeza de que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou na nossa vida, se tão somente continuarmos indo à Tua presença, buscando a Tua face e querendo ser parecidos contigo, Pai. Transforma o nosso coração e nos dê a certeza de que o Senhor está guiando a nossa vida e use-nos como instrumento para levar milhares de pessoas ao conhecimento do Teu maravilhoso amor. É o que nós te suplicamos no precioso nome de Jesus. Amém. Experimente Deus. Que Deus te abençoe.